na sua avaliação de geógrafa, o transporte do alimento por via férrea, ele teria algum tipo de vantagem, né, se o Brasil passasse a investir mais nesse tipo de transporte? Sim, né? É uma questão bastante interessante, porque hoje o Brasil continua investindo em transportes de commodities, alimentos por vias férreas, ou seja, no Brasil hoje, né, a gente tem o transporte da soja, o transporte do minério, ele é realizado, né, por vias férreas. E o mais interessante é pensar, apesar desse transporte ser mais barato, né, porque você consegue deslocar uma grande quantidade, né, dentro dos vagões, esse preço ele não reflete para o produtor. Então a gente tem que pensar hoje também quem que está ganhando, né, com o sistema de transporte férreo no Brasil, que é monopólio de uma única empresa, né? Além disso, a gente teve um sucateamento desse transporte, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem pouquíssimos trechos que transportam pessoas, né? Então, a gente tem um tipo de transporte que está sendo subutilizado e sucateado, né? Então, foi isso que aconteceu com a questão férrea do Brasil. Existem inúmeros estudos sobre isso, né? E é bastante interessante a gente pensar, né? Obviamente, isso é possível de ser revertido, né? Se fosse pensado enquanto um projeto de transporte, né? Um projeto de desenvolvimento territorial, né? Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, que o Brasil perde, né? E nós também perdemos, né? Por exemplo, eu estou em Minas Gerais, a gente tem um dos poucos trechos, né, que transportam pessoas hoje no Brasil, que não estão vinculados a setores turísticos, né? A gente tem o trecho de Morretes, que é um trecho turístico, por exemplo, né? Então, esses pequenos trechos, a Maria Fumaça, por exemplo, em Ouro Preto, a gente tem pequenos trechos turísticos de trem, mas não pensando num transporte efetivo, né? Entre BH e Vitória hoje, né, é um transporte extremamente barato, né, que chega a ser aí cerca de 30% do custo que seria viajar de ônibus, né? Então seria um transporte que permitiria, inclusive, que a população viajasse mais, né, se houvesse esse tipo de investimento. O outro trecho que está relacionado ao transporte de pessoas, né, é um trecho conhecido como Vale, né, que é entre São Luís e Paraupebas, né, ele transporta pessoas, mas ele tem um enfoque bastante específico, né, pensando numa mão de obra barata que vai trabalhar na mineração. Obviamente, estou falando aqui de maneira muito superficial, mas claramente também estou me embasando em diversos estudos, em diversas análises que foram feitas sobre esse tema também, né?